Bom, e para fechar essa sessão, vamos para essas proposições, que elas também coincidem com as proposições análogas lá no curso de álgebra linear. Essa é uma aula que ela bate bastante com a aula correspondente lá em álgebra linear. A primeira proposição ela é bastante clássica, que é a seguinte: é uma caracterização de um conjunto formado por n vetores LD. Um conjunto formado por n vetores, ele é LD, né? Se e somente se algum deles pode ser escrito como combinação linear dos demais. Bom, combinação linear a gente já falou que é se um conjunto formado por n vetores é LD, então você tem aqui A1, alfa n a n. Existem escalares não todos nulos, tal que essa combinação linear dá o vetor nulo, essa é a definição, certo? Como que seria um ser escrito como combinação linear dos demais? Se um escalar é não nulo, pelo menos, porque eles são LD por hipótese, você pode isolar, né? Você pode isolar um deles. Por exemplo, o 1, 1, eu poderia isolar se o alfa 1 é não nulo, aí vai ficar aqui menos alfa 2, o 2, menos... Estou jogando todo mundo para lá, né? Negativo. Alfa n, o n, e passo o alfa 1 dividindo. Então, olha só. Certo? Se o alfa 1, por hipótese, é não nulo. E aí, com isso, o que eu tenho? Eu tenho o 1 escrito como combinação linear de U2 até o n. Ou seja, um conjunto formado por n vetores LD, se e somente se algum deles pode ser escrito como combinação linear dos demais. Essa seria um esboço, né, simples da demonstração. Num exemplo, seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Tipo assim, ó, se... Exemplificar aqui a proposição 1. Se... três vetores U, V e W são LD e, por exemplo, a combinação linear que nos dá que eles são LD é essa, ó, 2U mais 3V menos 5W, por exemplo, certo? Ou seja, existem escalares não todos nulos, tal que a combinação linear deu o vetor nulo, certo? Ou seja, por definição, esses vetores são LD, beleza? Bom, então a gente pegou aqui três vetores que são LD. Então... o que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar um deles como combinação linear dos outros. Vamos isolar o U, por exemplo. Se eu isolar o U aqui, vai ficar como? Menos 3 sobre 2, que eu passei o 2 dividindo, V, certo? E aí eu passo esse cara para lá, mais 5 sobre 2, W, certo? Ou seja, se três vetores são LD, que é o que ocorre aqui, um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Isso caracteriza a proposição 1, certo? E aí vamos fazer aqui as proposições 2 e 3 que diz respeito à propriedade de dependência linear com respeito a número. Que a ideia é a seguinte. Considera um conjunto formado, proposição 2, considera um conjunto formado por n vetores LD, certo? Então, por hipótese, esses n vetores são LD. Então, se eu acrescentar um vetor, eu tinha n vetores, agora eu tenho n mais 1. Eu acrescentei esse vetor aqui. Esse novo conjunto de vetores, LD ou LI, repetindo, eu tenho um conjunto formado por n vetores que é LD por hipótese. Se eu acrescentar um vetor a esse conjunto, esse novo conjunto de n mais 1 vetores continua sendo LD ou vai ser LI? E aí o que a gente afirma é, se n vetores são LD, então n mais 1 também são LD. O que a gente fez aqui é manteve os n iniciais e acrescentou 1. O que diz essa proposição, então, é o seguinte. Se eu tenho um conjunto formado por n vetores LD, se eu acrescentar mais vetores a esse conjunto sempre vai continuar sendo LD. Se ele é LD nesse momento, acrescentando, eu sempre vou continuar com o conjunto LD. A demonstração seria bem simples, que é a seguinte. Se um conjunto formado por n vetores LD, existem escalares não todos nulos, alfa 1, alfa n, certo? Que dá o vetor nulo. Essa é a definição de LD. Os alfa 1, alfa n aqui são não todos nulos, pelo menos um é diferente de zero, certo? E aí como que eu provo a partir daí que acrescentando um vetor, esse conjunto continua sendo LD? É bem trivial, na verdade, isso aqui seria a demonstração, né? Que é o seguinte, o que a gente tinha aqui é o seguinte, que isso aqui tudo dá o vetor nulo, certo? Os alfa 1 até alfa n são não todos nulos. Concorda se eu acrescentar isso aqui, ó, mais 0 vezes o vetor un mais 1? Eu não alterei essa expressão original? Eu ainda tenho a mesma expressão, certo? E por hipótese, isso aqui dá o vetor nulo. Não altera a expressão porque aqui é zero, né? Ou seja, eu ainda tenho uma combinação linear com os escalares não todos nulos, porque eles eram a priori,
onde dá o vetor nulo. Logo, esse conjunto aqui de n mais 1 vetores continua sendo LD. Então, eu consigo acrescentar dessa forma, algebricamente, infinitamente. Ou seja, é uma demonstração bastante trivial e válida do ponto de vista lógico. E com isso a gente consegue provar que se n vetores são LD, acrescentando um vetor, eu continuo tendo um conjunto LD. Sempre, certo? E aí, a proposição 3 é exatamente a contrapositiva disso. Se um conjunto formado por n vetores, agora, por hipótese, Li, eu tenho um conjunto de n vetores Li. Se eu tirar um vetor, eu tinha n, agora eu tenho n menos 1, tirei o último vetor aqui. Esse novo conjunto com vetor a menos continua sendo Li ou vai ser LD? Aí, para entender isso aqui, é exatamente a contrapositiva da proposição 2. Por quê? Do ponto de vista lógico, hipótese, n vetores LD, se eu somo mais um, se eu adiciono mais um, continua sendo LD. A contrapositiva, você nega a tese e então você vai ter a negação da hipótese. Ou seja, se o número de vetores é Li, que é a negativa, então, hora que eu tiro, continua sendo Li. Então, é exatamente que a gente tem aqui. A proposição 3 nada mais é do ponto de vista lógico do que a contrapositiva da proposição 2. Mas as duas juntas nos dão o quê? Que se eu tenho um conjunto formado por n vetores e ele é LD por hipótese, se eu acrescentar vetores, esse novo conjunto sempre vai continuar sendo LD. E com respeito à independência linear, se eu tenho um conjunto formado por n vetores e ele é Li, se eu tirar vetores e se esse conjunto é Li por hipótese, vai continuar sempre sendo Li, certo? Aí você pode perguntar o seguinte, e se eu tenho esse conjunto LD e ao invés de adicionar eu tirar? Isso aí já vai depender, a gente vai ver no próximo exemplo, certo? E aqui também, se eu tenho esse conjunto formado por n vetores, eles são Li, e ao invés de tirar eu adicionar, eu posso afirmar alguma coisa? Não, isso vai depender, certo? Então a gente não tem uma proposição quanto a isso porque não tem uma regra. E por último a gente tem o corolário 1, que é uma mistura da proposição 2 com o teorema 1, que é o seguinte: se n é maior ou igual a 4, então esse conjunto de n vetores, ou seja, um conjunto formado de 4 ou mais vetores, eles são o quê? LD ou Li? Naturalmente, eles são sempre LD. Por quê? No teorema 1, a gente viu que um conjunto formado por 4 vetores é sempre LD, aqui em VGA. E aqui na proposição 2, se você acrescentar vetores, continua sendo LD. Então, se você tem 4 e são LD, vai acrescentando, continua sendo LD. Se você tem um conjunto de 4 vetores ou mais, esse conjunto vai ser sempre LD, certo? Então, com isso, vale esse corolário. E aqui a gente tem um comportamento, né? As propriedades que dizem respeito à dependência linear. E aí, para fechar, eu passei esse exemplo e eu vou deixar que vocês façam ele como um exercício. Esse aqui é um exercício de verdadeiro ou falso. Então a solução aqui, vocês não precisam justificar o porquê, mas vocês fazem a análise de acordo com os resultados que a gente viu nesse grupo de 3 aulas. Solução, eu vou deixar como exercício esse aqui. Exercício, certo? Que é o seguinte: verifique se a afirmação é verdadeira ou falsa. Todas elas dizem respeito à dependência linear. Por exemplo, 3 vetores. Um conjunto formado por 3 vetores é LD, certo? Se eu tirar um deles, continua sendo LD? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? E aí vocês analisam, certo? Eu já posso dar uma dica, você pega exemplos, né? Uma afirmação do ponto de vista lógico, ela é verdadeira quando ela ocorre em todas as possibilidades possíveis. Para mostrar que uma afirmação é falsa, basta que você apresente um contra-exemplo para ela. Ou seja, se você der um exemplo onde aquela afirmação não vale, ela já é falsa. Uma afirmação, do ponto de vista lógico, ela é verdadeira se ela valer para todos os casos possíveis. Ou seja, sempre que isso ocorrer, então isso ocorre. Se você der um exemplo onde isso ocorre e isso não ocorre, aí essa afirmação já é falsa. Por exemplo, esse item A vai ser falso. Vamos adiantar ele aqui. Por quê? Para provar que é falso, eu tenho que garantir um conjunto formado por 3 vetores, que é LD, e quando eu tirar um deles, não vai ser LD, vai ser LI. Ou seja, vale a hipótese, mas não vale a tese. Essa é um contra-exemplo, logo a afirmação é falsa. Esse é bem simples, porque se eu pegar um conjunto formado por 3 vetores LD, como a gente viu no teorema 1, basta que eles sejam coplanares, certo? Eu posso ter isso, né, com esses dois paralelos, mas ali com esse aqui, mas enfim. Isso aqui são 3 vetores LD, certo? 3 vetores são LD quando são coplanares.
Nesse exemplo, se eu tirar esse, por exemplo, os dois vetores que sobraram, agora eu estou analisando dois vetores. O que define dois vetores LD são dois vetores paralelos. Porém, eles são não paralelos, logo eles são LI. Então eu tinha um conjunto formado por três vetores LD, tirei um vetor, são LI. Logo, esse é um contra-exemplo para a afirmação A e ela é falsa. Agora, óbvio que tem exemplos que poderiam validar essa afirmação, porém, um único exemplo não valida uma afirmação lógica, é necessário que ocorra para todos os casos. Então, agora, um exemplo serve para validar uma afirmação lógica falsa. Por exemplo, se esses três vetores são LD, eu tirar esse aqui seria LD, vale. Seria um exemplo que valida a afirmação, mas não é suficiente. Para ela ser verdadeira, tem que valer para todos os casos. Beleza? Então, a gente já apresentou um contra-exemplo. Tenta usar. Então, essa primeira aqui já é falsa, já vou deixar ela feita. E aí, vocês tentem fazer as outras, né? Apresentando contra-exemplos ou verificando que a afirmação é verdadeira, certo? Então, é isso aí. Essas são as nossas habilidades, o que a gente precisava desenvolver nessas aulas de dependência linear.